Capítulo 10. Disposições finais e transitórias. Artigo 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos em lei complementar para as dívidas consolidada e imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Artigo 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos ou em outras transações previstas em lei pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Artigo 62. Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver 1. Autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. 2. Convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Artigo 63. É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por 1. Aplicar o disposto no artigo 22 e no parágrafo 4º do artigo 30 ao final do semestre. 2. Divulgar semestralmente. A. Vetado. B. O relatório de gestão fiscal. C. Os demonstrativos de que trata o artigo 53. 3. Elaborar o anexo de política fiscal do plano plurianual, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso 1 do artigo 5º a partir do 5º exercício seguinte ao da publicação desta lei complementar. Parágrafo 1º. A divulgação dos relatórios demonstrativos deverá ser realizada em até 30 dias após o encerramento do semestre. Parágrafo 2º. Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar essa situação, o município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes. Artigo 64. A União prestará assistência técnica e cooperação financeira aos municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas desta lei complementar. Parágrafo 1º. A assistência técnica consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o artigo 48 em meio eletrônico de amplo acesso público. Parágrafo 2º. A cooperação financeira compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas. Artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. 1. Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. 2. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no artigo 9º. Parágrafo 1º. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional, e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso 1 e 2 do caput, 1. Serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como sua verificação para a. Contratação e aditamento de operações de crédito. B. Concessão de garantias. C. Contratação entre entes da Federação e D. Recebimento de transferências voluntárias. 2. Serão dispensados dos limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública. 3. Serão afastadas as condições e as vedações previstas nos artigos 14, 16 e 17 desta lei complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública, 1. Aplicar-se-á exclusivamente a. As unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade. B. Aos atos de
gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo. 2. Não afastada as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização. Parágrafo 3º. No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União, com amparo no disposto no parágrafo 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes. Artigo 65-A. Não serão contabilizadas na meta de resultado primário, para efeito do disposto no artigo 9º desta lei complementar, as transferências federais aos demais entes da Federação, devidamente identificadas para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes de calamidades públicas ou pandemias, desde que sejam autorizadas em acréscimo aos valores inicialmente previstos pelo Congresso Nacional na Lei Orçamentária Anual. Artigo 66. Os prazos estabelecidos nos artigos 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto nacional, regional ou estadual, por período igual ou superior a 4 trimestres. Parágrafo 1º. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% no período correspondente aos 4 últimos trimestres. Parágrafo 2º. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para a apuração dos PIB nacional, estadual e regional. Parágrafo 3º. Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no artigo 22. Parágrafo 4º. Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetárias e cambial reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do artigo 31 poderá ser ampliado em até 4 quadrimestres. Artigo 67. O acompanhamento e a avaliação de forma permanente da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por Conselho de Gestão Fiscal, constituído por representantes de todos os poderes e esferas de governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a 1. Harmonização e coordenação entre os entes da Federação. 2. Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução de gastos públicos, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. 3. Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta lei complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. 4. Divulgação de análises e estudos e diagnósticos. Parágrafo 1º. O Conselho a que se refere o caput instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar. Parágrafo 2º. Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do Conselho. Artigo 68. Na forma do artigo 250 da Constituição, é criado o Fundo de Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Parágrafo 1º. O fundo será constituído de 1. Bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social, não utilizados na operacionalização deste. 2. Bens e direitos que, a qualquer título, lhes sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser 2. Bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei. 3. Receitas das contribuições sociais para a Seguridade Social, previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do artigo 195 da Constituição. 4. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social. 5. Resultado da aplicação financeira de seus ativos. 6. Recursos provenientes do orçamento da União. Parágrafo 2º. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei. Artigo 69. O ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores, com
conferir-lhe-á caráter contributivo e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 70. O poder ou órgão referido no artigo 20, cuja despesa total com pessoal no exercício anterior da publicação desta lei complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20, deverá enquadrar-se no respectivo limite em até 2 exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% ao ano, mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos artigos 22 e 23. Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 71. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta lei complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10%, se esta for inferior ao limite definido na forma do artigo 20. Artigo 72. A despesa com serviços de terceiros dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não poderá exercer, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta lei complementar, até o término do terceiro exercício seguinte. Artigo 73. As infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, a Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e demais normas da legislação pertinente. Artigo 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nessa lei complementar. Artigo 73-B. Ficam estabelecidos os prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A. 1. Um ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes. 2. 2 anos para os municípios que tenham entre 50 e 100 mil habitantes. 3. 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. Artigo 73-C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no artigo 73-B das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 48 e do artigo 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 23. Artigo 74. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 75. Revoga-se a lei complementar número 96 de 31 de maio de 1999.